apresentação de hoje é sobre o artigo que o professor me pediu para poder trabalhar nele, poder olhar, fazer uma apresentação sobre, né, que é uma análise estatística da velocidade de dispositivos e negativos, né. Então, para tentar torná-lo mais didático, né, então eu fui recortando algumas coisas para poder ficar um pouco mais fácil de compreensão. Então, o trabalho estatístico foi um pouco mais complicado, né, para poder analisá-lo, mas eu acho que vai ficar bem legal. Aqui eu trouxe um índice, né, só para a gente entender como é que nós iremos ver a nossa apresentação. Falei só uma breve, mas bem breve descrição de líderes escalonados e contínuos, né? Eu vou chamar de escalonado e Dark Leader, porque fica mais fácil, né? Contínuo, às vezes, confunde um pouco o termo, e aí fica meio ruim de falar. Como é bem trivial, é só uma breve descrição mesmo. Daí nós veremos a instrumentação e o local onde foi feita essa análise, onde foram estudados mesmo os raios, né? Os líderes que caíam, né? Aí nós veremos quais são os líderes, que tipo e a sua quantidade. Nós veremos também uma discussão sobre as velocidades. Isso aqui é um tema muito interessante, porque eu fiquei bastante fascinado em ver que isso influencia muito, né? Que acho que é muito importante no trabalho, a discussão sobre as velocidades em 2D e em 3D. Né? Tenho bastante dúvida sobre isso também, que me gerou bastante questionamento, né? Aí nós começaremos, então, a tentar pontuar cada líder que nós vimos, né? Então, os escalonados, faremos uma análise de o que acontece com eles, né? Quais são as suas velocidades ao longo de determinadas distâncias. Nós estudaremos também os Dart Leaders e as suas velocidades, também em 2D. Nós veremos também o líder positivo, e depois desse apanhado de dados, nós veremos o que se pode concluir e o que se poderá em outros trabalhos, né, que o próprio artigo sugere. Então, para fazer uma descrição bem simples do que são os Step Leaders, a gente tem essa imagem bem clara, né, quando há quebra de rigidez preliminar, na região da fase mista, cargas negativas elas tendem ao solo, atraídas pelas cargas positivas do solo. Isso aqui é bem tranquilo, acho que é bem trivial. Eu trouxe só para esclarecer um pouco a imagem, né, para poder ter uma introdução mais, ter uma noção mais imagética da coisa, porque acho que flui um pouco melhor, né. Então aqui é clássico do Curry, né, a imagem de um step leader começando as suas ramificações, as suas branches, né. E aqui essa imagem que eu adotei ela como a imagem preferida, porque ela descreve, assim, de modo bem simples, só que ela descreve bem legal esse fenômeno, né? Aqui as cargas positivas muito menores, né? Porque é uma região mais próxima do solo, então tem pouca carga positiva. É bem legal ver essa descrição aqui, eu acho ela bem interessante, né? Aí eu já vou pular para o Data Leader, né? Que ele também, ele acontece também, aqui é todo o fenômeno acontecendo, aqui numa velocidade normal, aqui em slow motion, e aqui o Data Leader ocorrendo, né? Então, quando estão me ouvindo? Opa, sim. Alô, tá me ouvindo? Opa, sim. Oi, desculpa, eu me enrolei aqui com o microfone. Você pode voltar naquela animação lá? Opa. Aí, aquela animação que você fez, Aqui, aquilo ó. ali é uma ascendente, não é, né? Não. Aqui é só as cargas positivas, elas são atraídas pelas... a imagem tenta mostrar que as cargas positivas, elas são atraídas, elas atraem as cargas negativas. Então, no caso, ela é... É que eu escrevi ascendente, mas é descendente. Perdão. É só Saiu isso. descendente. É só Só isso. uma correçãozinha. Foi na Falou. hora que acho que eu errei o botão mesmo, na hora. Perdão, é descendente. Tá bom, tá, Na hora joia. que a gente passa assim, a gente nem vê, né? Perdão. Não, é que Depois às eu vezes a corrijo para gente pode vocês. confundir entre positivo, se é negativo, É, se é ascendente ou descendente. Tá a certo. bagunça, então. Sim, perdão, é Tá, descendente. tá tranquilo. Elian, deixa eu aproveitar. Oi. Na minha Oi. tela tem uma barra, tem um... Sim, vou tirar. Vamos ver se eu consigo tirar daqui. Você tira isso aí. Tá bem na frente do título. Deixa eu ver se dá para colocar em outro lugar aqui. Sair para tirar isso aí? Não. Deixa eu ver se dá para... Eu acho que daria, mas eu não estou sabendo como que faz. Você vai ter... Estranho, né? De onde vem isso? Do próprio PowerPoint? Pronto, foi embora. Foi embora? Saiu? Tá bem no meio agora. Para mim tá bem Eita, no meio. Agora saiu. Saiu? Eu coloquei, tem uma opção aqui de tirar. Tá bom. Beleza.
Então, aqui agora a gente vai falar um pouco do Dart, né? Só para introduzir um pouco. Então, o que acontece? Quando as novas cargas elas são transportadas na nuvem, né? Dentro dela, elas atingem a região do canal que se forma, né? Pela descarga de retorno. Que eu não vou também externar muito, né? Daí a gente vai então começar a formar o Dart Leader, né? O que acontece com o Dart Leader? Ele se propaga ao longo do canal já ionizado pelo líder, mas sem as ramificações. Esse fenômeno aqui, o próprio autor no artigo ele discute um pouco sobre essa questão, que a gente vai entender que esse fênomeno aqui do Dart Leader, a sua própria característica, ela tem uma certa influência ali na sua velocidade, etc. Isso é bem legal. É uma discussão que pode se aprofundar muito, porque é bem interessante. Então, ficando um pouco claro já o que são os Stepper e os Dart Leaders, eu vou introduzir um pouco aqui. Eu não consegui trazer muitas imagens de câmeras, por exemplo, porque eu comecei a procurar o nome das câmeras, etc. Me apareciam umas câmeras muito suspeitas. Eu falei, não é essa câmera, não pode ser essa câmera. Aí eu falei, não vou nem colocar para não inventar moda, né? Então, com o intuito de estimar a velocidade dos leads negativos e positivos, os autores utilizaram uma câmera de alta velocidade em regiões bem interessantes aqui do Brasil, né? Na região sul do Brasil, né? Se eu não me engano, acho que é aqui em São José dos Campos, em São Martin da Serra, se eu não me engano, no Arizona, né? E acho que em Rapid City, e em Dakota do Sul, também nos Estados Unidos. As câmeras, elas possuem uma variação de 1.000 a 11.800 FPS, né? Ou frames por segundo. E eu achei bem interessante isso, essa variação de frames, e até depois tem esse questionamento, né? Porque quando nós começamos a observar os líderes que foram analisados, né? A quantidade de frames varia, né? Eu não sei se dá, eu suponho que seja pelas suas características, cada um tem uma, então pode ser que é necessário utilizar outros frames, uma outra quantidade de frame, né? Maior ou menor, talvez, ou apenas, talvez pode ser a nível de análise mesmo dos autores, mas eu achei bem interessante isso. Então, foram analisados 167 líderes no caso, né? Então, eles foram divididos em 62 escalonados, os Stepwards, né? 76 darts e 29 positivos, né? E todos estão num alcance de 1,5 a 53 km das câmeras, né? Daí eu peguei um dos gráficos lá do artigo e ele coloca aqui a quantidade de líderes próximos ou distantes da câmera, né? E no próprio artigo ele pontua que alguns líderes muito próximos da câmera tornavam a imagem um pouco opaca, né? Até tenho a dúvida se isso atrapalha ou melhora a análise, né? Eu acredito que atrapalha, devido ao caráter da câmera e etc, né? Então, cada líder aqui ele foi dividido em uma variação de frames por segundo. Então, aqui nós observamos que tem o maior nível de frames é o do líder positivo. Eu não sei ao certo explicar, pensei em passar um tempo tentando explicar isso, que talvez a sua característica, pelo fato dele vir muito depois, no fim da nuvem, e ter um caráter meio aleatório, né? Pode ser que precise de frames maiores, etc, né? Então, depois até peço que os professores comentem um pouco sobre isso, que eu achei interessante. Desculpa, então você achou pouco número, o número pequeno de líderes positivos? Não entendi. Eu achei que esse frame aqui de 11.800 eu achei bem alto em comparação por exemplo, eu achei uma variação muito grande, né? De 1.000 a 11.000. Enquanto que aqui no Dart é de 4.000 a 8.000, né? Sim, mas isso é devido às câmeras que foram usadas em diferentes lugares, então não tem nenhum propósito específico para... sim. O número pequeno de positivos, isso sim, isso é devido ao que você falou, o caráter aleatório do positivo. Uma hora ele acontece, você está apontando a câmera para um lugar, o positivo acontece à direita, aí você muda a câmera para a direita, aí você muda para a esquerda, ele cai atrás de você, porque o líder positivo ele não se concentra numa região da nuvem. Ele, geralmente, quando ele acontece, ele vem da parte estratiforme, que é muito amplo, então é difícil filmar mesmo. É bem aleatório mesmo, né? Ele faz tudo querer, né, professor? Isso, além de ser pouco comum, né? O líder positivo é 10 a 20% de todas as cargas. É tão raro que toda vez que a gente filmava um raio positivo lá na torre, por exemplo, aqui em São José dos Campos, eu abri uma caixa de bombom. Os alunos, aí a gente comemorava. Olha só que coisa. Todo mundo torcia então, né, professor, para poder achar um, né? Não foram muitas caixas de bombom que tive que abrir, não.
vai Tá certo. em frente. Eu fiquei um pouco confuso. Quando você fala líderes positivos, são os líderes que iniciam a descarga ou tem a ver com Dart Leader? Não, tem a ver com os que iniciam a descarga. Os positivos Ah, mesmo. tá. É, Dart Leader sempre é negativo ou não? sim. Sim. Certo. Sim, porque o Dart Leader ele acontece num canal já usado e raio positivo ele nunca usa duas vezes o mesmo canal. Para falar que nunca usa é muito forte porque nós temos aí um conjunto de 6 ou 7 que usam o mesmo canal e é tão raro esses 6 ou 7 são tão raros que a gente está preparando um paper sobre isso. Tá. A gente já viu um caso em Utah, alguns do Tom, e tem um chinês aí preparando um paper sobre isso. A gente está entrando com alguns casos de raios positivos que usam o mesmo canal em descargas subsequentes. Porque a maioria dos raios positivos só tem uma descarga, né? 80, 90% deles só tem uma descarga. Quando tem duas ou três, elas acontecem em lugares diferentes. Por isso que não existe Dart Leader, ou quase não existe, né? Porque ele nunca segue o mesmo canal para o solo, quase nunca. E o fato de não seguir o mesmo canal até fica estranho, como é que fala, definir ou considerá-lo como parte da mesma descarga, né? Exatamente. Talvez seja uma coisa meio que induzida pela descarga, mas não é exatamente ela. Exatamente. Beleza. O conceito, esse é uma briga antiga. Quer dizer, como você agrupa strokes em flashes, descargas em raios? Você tem que considerar, bom, para dizer que essa descarga e essa outra pertencem ao mesmo raio, geralmente você põe um limite temporal de meio segundo e põe um limite espacial de 10 quilômetros. Esse é o meio clássico usado por aí, Light Location System, quando quer agrupar as coisas. Tem gente que defende que nem deveria agrupar, deveria falar só de strokes. Outros falam, não, tem que agrupar porque teve 20 descargas no mesmo canal, todas elas pertencem ao mesmo raio. Beleza, eu sou dessa linha. Agora, o positivo, como ele produz descargas em lugares diferentes, quase sempre, você tem que agrupar temporalmente, às vezes, porque às vezes está em distâncias assim de mais de 10 quilômetros. E aí você tem que falar, bom, o que eu considero o mesmo raio? Quando tem até 500 milissegundos de separação entre eles. Mas como é uma questão de definição, né? É meio arbitrário, né? É meio arbitrário. Então vai. Então, continuando aqui, né? Então, esse gráfico só demonstra mesmo que os raios caíram muito próximos das câmeras, né? Então, nessa distância entre 5 a 20 metros ou quilômetros, né? Então, pelo artigo, eles comentam que pode influenciar na imagem, torna ela mais opaca, também a própria tempestade em si torna a imagem mais opaca. Eu não sei se também isso atrapalha ou não os dados, né? A análise. Mas, continuando. E aí aqui, né? Opa, pode falar, professor. O problema do raio cair longe é que quanto mais chuva tem entre você e a câmera, pior para a imagem. Então, se você tem uma tempestade que é muito extensa e o raio cai longe, provavelmente vai ter muita chuva entre você entre o raio e a câmera. E aí começa a ficar difícil de confiar que um stroke fraco tenha sido detectado pela câmera ou não. Por outro lado, quando está muito perto da câmera, o raio está muito perto da câmera, fica difícil dizer se você não perdeu algum stroke que caiu atrás da câmera. Entendeu? Você está filmando, caiu a 500 metros de vocês. Aí você só filmou um stroke, mas o segundo só vê um clarão porque caiu atrás de você. Entendi. Está muito perto dele, então ele joga para um lado. As descargas, geralmente, você tem uma separação entre descargas aí, a gente falava até 10 quilômetros, né? Então, se você está a menos de 10 quilômetros desse, pode ter uma descarga subsequente caindo atrás de você nem percebeu. Ou só viu o clarão. Então, é por isso que é importante usar o campo elétrico junto, porque o campo elétrico te mostra, olha, aqui teve um stroke mesmo, né? Você olha no campo elétrico e vê um stroke, e aí você fala, poxa, então teve um stroke atrás de mim e a câmera não viu.
Tudo isso... Por isso que eu achei essas discussões que nós estamos tendo sexta-feira, quer dizer, mais do que o tema em si que é discutido, como você está apresentando hoje, ele acaba gerando discussões assim que envolvem outras áreas da própria pesquisa que é interessante saber. Por exemplo, a conveniência de usar campo elétrico junto com a câmera que acabou de falar agora, né? O próprio artigo fala isso, né, professor? Que eles também tiveram um certo respaldo de uma base de dados, né? Isso. Às vezes você sabe que teve mais um stroke pelo campo elétrico, ou também pelo Light Location System, quando o sistema pega 3 descargas sobre o curso. Então, eu perdi alguma coisa que estava por perto aqui, que não estava na frente da câmera. Sim. Sim. Mas o propósito dessa pesquisa dele aqui, acho que também não é tão importante, né? Porque se você perder um, perdeu. O que é importante é você analisar a velocidade daqueles que você pegou, não é isso? Exatamente, exatamente. Aqui nesse paper não faz muita diferença isso. Mas para outros faz, né? Agora, a menos que você quisesse definir o raio como primeira, segunda, terceira, quarta descarga. Mas, é verdade. Mesmo assim, você estaria considerando raios que iniciam novos caminhos, né? Então, não são os subsequentes que usaram o mesmo canal. Então, agora, será que existe diferença, por exemplo? Existe uma discussão aí, a Paola tal, vai trabalhar com isso. Será que a segunda descarga, ela é geralmente mais intensa ou menos intensa que a primeira? E se ela, e a gente sabe que geralmente é menos intensa se segue o mesmo canal. E se ela seguir um novo canal, será que ela vai ter um pico de corrente menor que a primeira? Ou vai ser maior que vai ser tão intenso quanto a primeira? Porque cada vez que você usa o mesmo canal, as descargas subsequentes normalmente tendem a ficar mais fracas, o pico de corrente. Mas e se a segunda descarga seguir um novo canal? Será que pode ser tão intensa quanto a primeira? Que geralmente costuma ser a primeira, a mais forte? Entende? São discussões interessantes que não estão fechadas ainda, né? A Paola aí poderia estudar isso mais para frente também. Beleza? O próprio artigo debate muito a questão dos picos de corrente, né, professor? Sim. E pontuou bastante. Enfim. Aí, continuando, então, e aí eu trouxe essa imagem aqui só para poder, só para bater com o que eu comentei aqui do lado, né? Que esses estudos de câmera já são feitos há muito tempo atrás, né? Desde o começo do século passado. Essa aqui é até anterior ainda, né? Essa aqui é uma das primeiras imagens sobre raios, né? Do Jennings, né? Do William Jennings, né? Aí eu trouxe só para poder agradar com a imagem, né? Porque é uma imagem muito bonita, né? E é de 1882, então eu trouxe só para poder mostrar. Mas também para poder demonstrar que raios são captados desde do século passado, até anterior a ele, né? Do século XIX, né? Mas muitos dados sobre, por exemplo, ainda os líderes positivos ainda são muito escassos, né? Então, até pela sua aleatoriedade, né? Daí, nós começamos... Só para ter uma ideia, essa foto aí é da época da princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Então, naquela época que estavam surgindo as primeiras fotos da daguerreótipos, né, que não chamado. Uhum. Então você tem isso aí antes da proclamação da República, imagina. Então, o cara conseguiu filmar um passado remoto, né, professor? É um passado remoto já, né? Isso aí é antigo. Agora, passado remoto já. Essas fotos, as primeiras fotos datam de 1850, se você pega fotos antigas. Ou seja, essa é a primeira foto de um raio, aconteceu até que o cara teve sorte, né? Aconteceu já em 1882, precoce. Sim. Eu trouxe, mas só para poder ficar a nível de curiosidade mesmo, para poder completar o slide também, para ficar mais interessante também de ter essa discussão, né? Daí o que acontece? Hoje já tem uma evolução gigantesca sobre como que funcionam esses raios, né? E quais são as suas velocidades, já se tem uma noção. E as câmeras também hoje são muito mais evoluídas, né, em comparação com essa aqui, né? Eu não trouxe outras imagens mais novas de raios, mas em outras apresentações que eu já fiz, nós tínhamos essas imagens, né? Aí o que acontece? Os autores começam a discutir, então, a relação entre a câmera e a incidência do raio, né? E começam a tentar entender como que funciona isso, como que esses dados podem ser trabalhados, né? Porque os eventos que foram analisados, eles permitem criar várias estimativas, né, das velocidades. Só que devido ao caráter da câmera também, as imagens são colocadas em 2D, né? Então, o que elas consideram? Elas consideram a ramificação
e a tortuosidade do líder. Elas não consideram algumas outras questões que tornam a imagem 3D, né? Então, com isso, a velocidade fica em 2D, né? E os autores consideram que isso é uma subestimativa das velocidades tridimensionais em 3D. Daí, essa é uma discussão que vai ocorrer ao longo de todo o artigo, né? Eles tiveram que criar dois tipos de abordagens para poder discutir, então, se os dados obtidos e plotados no gráfico são realmente plausíveis ou não. Porque eles tiveram que inventar um modo, se eu não me engano, a partir de coordenadas cilíndricas, né, para tentar encaixar as velocidades em 2D em 3D e torná-las tridimensionais, né? Eles consideram que esse rearranjo, essa correção, melhor dizendo, ela pode influenciar, ela poderia ter influenciado no fenômeno em si. Então, o que se foi analisado poderia ter sido influenciado pela essa correção. Então, os autores, ao longo quando eu começar a falar um pouco sobre os líderes, eu vou escrever a segunda abordagem, que ela vai estudar se esses líderes, se eles foram acelerados, desacelerados, ou se eles têm um caráter irregular, né? Eu vou escrever o que é isso, etc., ao longo do texto, né? Mas, então, a princípio, o que é bem interessante isso, né? Porque eles observaram já, a princípio, que poderia haver um erro dentro dessa abordagem da própria câmera. Então, a própria câmera, aí isso é uma coisa que eu até queria pontuar, se a própria câmera pode levar a esse erro, né? Então, assim, é interessante isso, bem interessante. Então, nós faremos aqui a análise dos líderes escalonados. Então, eu vou mostrar essa correção. Aqui eu esqueci de colocar a figura 6, perdão. Aqui nós faremos, então, uma análise do seguinte. Nós veremos, então, esse primeiro método que foi utilizado, né, que é só pela correção e etc., e depois pelo método no qual os autores fizeram uma outra análise. Então, dos líderes escalonados, os 662, né, eles obtiveram mais ou menos umas estimativas parciais de 371, então um número relativamente grande, né? Então aqui nós temos aqui que a altura, o maior volume de distribuição, ele acontece aqui, nessa região aqui, né? Mais próxima ao solo, né? E há uma certa decadência na velocidade. Aqui é uma variação um pouco mais, de aumentar um pouco, mas a ideia é que a velocidade decai conforme o tempo, né? O artigo, ele coloca mais um artigo, dando um zoom um pouco maior, né? Depois, quem tiver interesse, olha lá. É bem interessante isso. Então, o que esse gráfico quer representar, né? Ele mostra ali, esses sinais positivos, né? Eles representam a velocidade média, né? E esses pontinhos aqui, eles são o valor médio de todas as velocidades. Então, a cada ponto aqui nós temos um valor médio de cada velocidade. Então, observa-se que há uma certa decadência, né? Uma certa variação, né? E aí, decadência, não, decaimento. Decaimento, perdão, faz mais sentido. Perdão, professor, você tem razão. Então, o que acontece? É interessante observar isso, né? E aí os autores começam, proporam a discussão. Será que essa correção, essa mudança de 2D para 3D, será que ela influenciou no fenômeno? Será que ela faz realmente com que esses líderes eles diminuam conforme se aproximam do solo, né? Então eles promoveram uma outra abordagem, né? Aqui eu vou falar dessas abordagens aqui, já vou dar os valores, não vou pôr tabela específica, nos próximos eu coloco. Então, eles tentam analisar o fenômeno da seguinte maneira: dos líderes que eles observaram, alguns eles consideram que foram acelerados, então, ou seja, tem uma velocidade parcial que é maior do que a média, né? A média está aqui. Outros eles foram desacelerados, então tem uma velocidade inferior, né, à inicial e à média, então aqueles estão nessa região aqui, né? E outros que são irregulares, então assim, eles não têm uma tendência clara, então muitas vezes eles acontecem que eles são ou mais acelerados ou menos acelerados, né? Quando foi analisado, os gráficos também estão lá no artigo, eu não quis colocar, são 3 gráficos, e aí discutir cada um, e eu acho que ele iria levar um tempo um tanto desnecessário, né? Então, discutindo esses gráficos, observou-se que para os líderes, para os stepped leaders, né, os casos acelerados e irregulares foram muito próximos, né? 42% para acelerados e 49% para os líderes escalonados, né? Aí, os autores, eles colocam que essa aceleração, então, ela não é tão pronunciada, né? E
essa questão já era muito ressaltada pelos autores por outras obras anteriores, né? Por artigos anteriores. Então, aparentemente, o que se supõe é que essa aceleração não é tão grande quanto se espera, porque se o número de irregulares é muito maior, quer dizer, então, que não podemos dizer que essa aceleração ela se dá com naturalidade e ela é muito, muito alta mesmo, né? Então, pode ser que haja realmente muito mais líderes desacelerados e irregulares no fenômeno, né? É interessante, então, é uma das análises que o texto fez, que os autores fizeram, né? Isso é bem legal, porque realmente é uma forma de tirar a prova, esse tipo de análise aqui, acho que tenta pôr à prova, né, a suposta correção, né, que eles precisavam fazer, né, a tal correção, quer dizer, né. Peraí, mas esses dados aí tem correção de 2D para 3D ou não? Acho que é em 2D isso aí, né? É em Tá 2D, até 2D, escrito no eixo X aí, tá escrito 2D. 2D, sim, isso mesmo. Aí o que Tá. acontece? Eles tentam pontuar também os data leaders, e há uma grande diferença, né? Nós podemos observar que os data eles têm algumas distribuições em regiões mais altas, né? É interessante isso, quando a gente estuda lá como que se dá o canal, e etc., que ele se liga até algumas regiões da nuvem e tal. Então, dá para tentar, talvez, ao meu ver, fazer essas analogias de por que nos data leaders, né? Eu não tenho essa bagagem para comentar sobre isso, mas eu acredito que sim, devido ao canal já está ligado é meio ruim falar, já está dado, né? Já surgiu, né? Estabelecido? Estabelecido é melhor. Muito obrigado, professor. Então, no caso, Não, eu é não. interessante isso. É interessante isso, né? Então, essa distribuição ela começa a acontecer também no Data Leaders. E também, se eu voltar aqui, ela também é muito grande nessa região aqui, de 1.500 a 500 metros, né? É bem legal isso. Então, aqui Você no viu, caso... peraí, você viu Vou nesse falar. gráfico aí que meteu um buraco aí de 2.500 até perto de 4.000, assim? Então, Parece que o eu pessoal não também... conseguiu pegar dados nessa região. Então, é interessante também. Eu olhei isso, eu falei, por que deu um salto tão grande, né? Eu não sei se pode ter sido a questão das condições do meio, né, do ambiente, eu não sei. Mas eu também achei bem assim, absurdo, porque eu tentei supor, né, que talvez aqui no caso, como os steppers começariam nessa região aqui, né, numa suposta fase mista, né? E aqui havia algum canal que ligava, ou que estabelecido que trazia os dados aqui, mas esse buraco também aqui, eu achei bem suspeito, assim, eu comecei a olhar, falei, puta, e agora, como é que eu vou explicar isso aqui, né? É Eu falta também de até, dados. faz o dado mesmo, professor? É falta de dados. Entendi, perfeito, então estamos explicados. Então, analisou-se 76 casos de data leaders, né? Peraí, o que o Saba falou que eu não ouvi? Falta de Falta de dados. dados. Eu acho que o canal só Ah, apareceu. Talvez, às vezes pode ter sido um caso só. ah, ou alguns casos em que a nuvem bloqueou uma região entre 2.500 e 3.500. Às vezes você tem um pedaço de nuvem lá bem na frente da sua câmera, você vê o é. raio em Não, eu cima. pensei nisso também, mas você vê a quantidade de cruzinha que tem aí, e nessa região não tem nenhuma, né? É engraçado. É estranho. Parece que tem alguma coisa meio sistemática aí. Isso me chamou atenção também, mas seria voltar lá na. Eu tenho agora comigo a planilha que gerou isso aí. Seria fazer uma análise, mas tenho quase certeza que foi isso, porque se tivesse dados ele poria. Tá, claro. Perfeito. Então, aqui também nós temos, então, é interessante comparar esses dois dados já, que é bem interessante, né? E também nós observamos outra vez o mesmo fenômeno, né? Quanto mais se aproximam do solo, diminui a velocidade, né? Então, propõe-se outra vez o mesmo questionamento. Será que é pelo fato de estarmos trabalhando com uma velocidade em 2D? Então, os autores colocaram outra vez a mesma aplicação, eu trouxe a tabelinha deles, né? A mesma aplicação do comportamento acelerado, desacelerado e irregular do Dart Leader, né? Então, eles obtiveram 50, se eu não me engano, eles não conseguiram captar o 76. Se eu não me engano, aqui eles usaram 56, 57, 55, na verdade, 56, na verdade, dos eventos, né? Então, o que acontece aqui é bem interessante, porque analisando esses eventos,
eles observaram que uma porcentagem muito grande de Dart leaders foram desacelerados. Então, eles supõem que essa desaceleração ela se deu muito mais do que fenômenos irregulares, né, onde não tem uma tendência clara, e fenômenos de aceleração. Então, o que se supõe é que esses Dart leaders eles sofrem realmente essa desaceleração. Agora, eu já vou trazer, que o artigo já comenta sobre isso, sobre as hipóteses desse fenômeno, de por que esses Dart leaders eles sofreram esse tipo de fenômeno, né? Isso é interessante questionar, porque realmente nós conseguimos compreender bem o fenômeno que acontece aqui nos nossos escalonados, mas vou tentar explicar um pouco melhor. Mas por que os Dart sofrem esse tipo de fenômeno? O Dart ele já está num canal que está estabelecido. Então, eu trouxe aqui, o artigo cita dois autores, né? O Orwell e o Weidon, né? De 1982. Eles sugerem duas hipóteses para explicar esse fenômeno de desaceleração, né? Eu tentei não pormenorizar muito para também não me perder dentro da discussão, né? Alguns sugerem que essa variação ela surge por conta do canal já reionizado pelo Dart leader, né? E é interessante porque dentro desse canal acontece muita coisa, né? Então, muita coisa pode influenciar a condutividade, o raio, a temperatura, a densidade, né? Então, isso pode ser que influencie para desacelerar a sua descendência, né? E também tem a segunda hipótese, né, que a redução da velocidade ela não é real, ela surge por conta de uma análise bidimensional do fenômeno, né? Eu analisando, acredito que sim, que a microfísica da nuvem, a microfísica do ambiente, do raio, etc., pode sim influenciar. Depois eu até espero que os professores possam, né, fazer um adendo sobre isso, né? Mas eu achei bastante interessante essa discussão aqui, porque o step ele fica um pouco mais fácil de explicar, né? Se há ou não uma aceleração ou desaceleração, né? Mas os Dart leaders para explicar dentro desse fenômeno já estabelecido é bem mais, talvez, complexo, eu suponho, né? Então, eu posso falar, professor. Uma coisinha. Claro. O que se espera, bom, pelo menos se eu lembro bem, é que o canal ele vai decaindo com o tempo então e às vezes o decaimento pode ser maior embaixo do que em cima. Uhum. Talvez, bom, eu tô simplesmente fazendo talvez porque há dois fatores conflitantes aí. Uma é que, será que até o Dart leader chegar embaixo, o canal já decaiu mais nesse tempo, que é muito curto, né? Então, não sei se é significativo. Então, ele pega como ele demora para chegar embaixo, demora muito pouco, mas vai um microsegundo. E lá embaixo, o canal já decaiu um pouco mais nesse microsegundo. Talvez o tempo não seja suficiente para explicar isso aí, um microsegundo, 2. Outra opção, não, desculpa, não é um microsegundo, é milissegundo. Milissegundo. O líder, ele demora para um step leader sair lá da nuvem e chegar no Sol, ele demora algumas dezenas de milissegundos, 10, 20, 30 milissegundos para sair lá da nuvem e chegar no Sol. Uhum. Um Dart leader, ele vai demorar milissegundo. Se nós considerarmos a velocidade dele, que inclusive olhando no paper, aí você tem a velocidade dele aqui, Dart leader. Dart leader, ele tem uma velocidade de 10 a sexta, talvez 10 a sexta, a maioria aí 10 a sexta, 3 10 a sexta, então isso daí dá 3.000 quilômetros por segundo. Se a distância da nuvem até o Sol é 3 quilômetros, então dá 1 milissegundo, concorda? Sim. 1 milissegundo para percorrer 3 quilômetros. Aí você tem 3.000 quilômetros por segundo. Então vai dar 1 milissegundo. Será que em 1 milissegundo o canal que está embaixo, quer dizer, ele começa lá em cima, até ele chegar embaixo já passou 1 milissegundo. Será que em 1 milissegundo o canal decai significativamente, de tal forma que ele sente mais dificuldade para atravessar um canal que está lá embaixo mais decaído do que estava lá em cima? Então essa é uma questão, porque é uma explicação.
Uma coisa que vai contra essa explicação é que os ventos eles costumam ser maiores em altitudes maiores. Os ventos próximos ao solo, pelo próprio arrasto que tem no solo, né, atrito com a superfície do solo, Sim. que é irregular, os ventos em superfície são menores do que os ventos em altitude. Então, você teria um decaimento maior do canal lá em cima do que embaixo, se o vento for significativo. Então, existem hipóteses assim, físicas, né, que eu poderia levantar, mas existe uma geométrica também. Será que a gente sabe que o canal do campo elétrico sempre é perpendicular a uma superfície condutora. Como o solo é condutor em relação ao ar, então a gente espera que a terminação dos raios seja sempre perpendicular ao solo, na maioria das vezes, mas a tendência é que o campo elétrico, se bem que não necessariamente o canal tem que seguir exatamente o campo elétrico, mas vamos lá, predominantemente sim. Então, a gente esperaria que o canal fosse mais perpendicular ao solo embaixo do que em cima. Em cima, lá no ar, ele, longe a 1 quilômetro, ele pode ir para a direita, para a esquerda, assim, ser um pouco inclinado. Só que quando ele vai se aproximando do solo, ele vai sendo cada vez mais perpendicular. Então, uma análise 2D de um canal perpendicular, ele não mostra uma grande variação de velocidade, enquanto que uma análise 2D de um canal que está inclinado pode reduzir bastante a velocidade. Não sei se vocês estão me entendendo. Entendi. Se eu vejo um canal inclinado em 2D, se eu inclinar ele... Quando o raio está na direção da câmera, está inclinado na direção da câmera, você vê um ponto, você não vê uma linha. Se eu pegar uma caneta Bic e apontar na direção do meu olho, eu vejo só a tampinha dela, não vejo a extensão dela. Então, um raio, se ele está inclinado, você sempre subestima o comprimento dele e subestima a velocidade dele, certo? Entendi. Pegar uma caneta Bic e pôr perpendicular à minha vista, eu vejo o comprimento integral da caneta. Precisa ser Bic. Agora, se eu inclinar ela se eu apontar ela na direção do meu olho, eu vejo só uma ponta ou inclinar a caneta, para mim, em 2D ela vai ficar menor, apesar de não ser menor. Tudo bem? Sim. Então, o canal, quando ele está do raio, quando está inclinado em relação à câmera, ele parece menor, ou seja, o comprimento dele fica menor, as velocidades ficam menores. Então, mas como o raio tende a ser perpendicular ao solo onde ele toca, então essas velocidades não estão subestimadas. Portanto, se você está vendo que a velocidade lá próximo ao solo é menor do que lá em cima, então isso não é por conta da visão 2D que você está tendo. Entendi. É um problema físico. A menos que meu pressuposto não seja verdadeiro. Ou seja, a menos que eu não possa dizer que os raios são perpendiculares ao solo quando tocam o solo, na maioria das vezes. Entendeu? Entendi. Interessante isso. Porque tem uma certa... Já tem... O que o senhor falou tem essa discussão dentro do próprio artigo sobre essa segunda hipótese, né? Sim. Entendi. Que legal. Interessante. Em frente. Beleza. Então, agora, comentando um pouco sobre o nosso líder positivo, né? Eu acredito que a quantidade de líderes deve ter atrapalhado a análise dos autores, que é uma quantidade baixa, né? E quase sempre muito porque, né? Não é fácil captar os líderes positivos, né? Muito pela sua característica, etc., né? Mas eles geraram bastante medições, 449, né? Mesmo sendo pouco, né? E o que observa aqui, ó, é bem interessante, porque conforme eles vão se aproximando do solo, né? A velocidade aumenta, né? E a sua distribuição mais próximo do solo aumenta, né? Também é um motivo de questionamento, né? Por que há esse aumento na sua distribuição quando se aproxima do solo? Porque é interessante observar que um raio que parte de uma região muito mais alta, né, teoricamente, e chega até o solo com uma distribuição maior, né? É interessante isso, né? Os autores também, mesmo sendo um dispositivo, os autores passaram as duas abordagens, né? A análise em 2D e a análise de aceleração, né? Como o número de eventos é menor,
eles, mesmo assim, fizeram essa análise e observaram que o fenômeno dele ser acelerado quando chega próximo ao solo de 82%. E aí, eu penso da seguinte maneira, né? Será que realmente esse fenômeno se deu desse modo? Ou se deu porque é uma quantidade muito baixa de líderes, né? Então, eu acredito que esse questionamento deve ter ocorrido entre os autores, né? Mas, de qualquer modo, o que se pensa é que esses raios, esses líderes positivos, eles foram acelerados quanto mais se aproximavam do solo, né? Então, antes de eu falar da conclusão, né, o que nós podemos observar é que existe uma grande diferença característica de cada tipo de líder que foi analisado no artigo, né? Então, podemos dizer que pela análise do artigo, os líderes positivos, eles quando aproximam do solo, eles aumentam a sua distribuição demasiadamente, enquanto os DART, eles sofrem um fenômeno de desaceleração, né? Enquanto que os STEPEDs têm uma relação meio caótica, porque meio até duvidosa, porque às vezes ele pode ser muito irregular, ele é muito irregular, pensando que 49% foi irregular, né? Então é difícil ter uma análise realmente definitiva, né? Porque quase sempre é irregular. Irregular não tem tendência, então ele pode ser acelerado ou desacelerado. Então assim, é interessante como que para tentar explicar cada fenômeno desse líder, nós temos que compreender toda a estrutura dele, todo o fenômeno físico, né? Então, isso torna o artigo muito abrangente, porque ele abre margem para discussões muito, muito interessantes, né? Que podem ser aprimoradas futuramente, né? Então, os autores concluem que os líderes escalonados, né, os negativos e positivos, né, eles possuem velocidades médias dentro de uma faixa de valores muito semelhante. Os líderes escalonados negativos e esses aqui são os líderes positivos, esqueci de colocar, líderes positivos. Eles têm uma faixa de valores muito, muito semelhante, né? Nós vamos observar, tem uma certa semelhança aqui dentro dos líderes positivos, a faixa de valor, com os nossos escalonados, né? Tem uma taxa aqui semelhante, né? E alguns estudos já mostravam isso também, né? Outra coisa interessante também é que os autores conseguiram mostrar que os líderes positivos, eles aumentam sua velocidade de propagação próximos ao solo, enquanto os escalonados, eles têm uma aceleração menor e velocidades que variam de forma irregular, como a gente já viu aqui, ó. Aqui, então, a distribuição dos líderes positivos, ela aumenta bastante próxima do solo, a sua velocidade. Enquanto que os líderes negativos, os líderes step leaders, eles têm uma distribuição aparentemente um pouco mais uniforme aqui na região central e também perdem bastante, né? Mas mesmo assim é irregular. Outra conclusão que também que eles tiveram é que 56% dos DART leaders observados desaceleram em direção ao solo, apesar de não ser confirmada a verdadeira causa para tal. Bom, pelo que o professor falou, já tem uma certa análise, já tem essas duas hipóteses, né? Eu citei o que os autores colocaram, né, para ficar um pouco mais claro, mas apesar que o artigo é de 2012, então pode ser realmente que tenha surgido alguma coisa depois, né? Já aprimorando o trabalho, não tenho certeza. Mas é interessante que eu não coloquei, eu não discuti a questão do pico, mas eu queria muito discutir isso, só que eu acho que eu me perderia bastante se começasse a falar dos picos também, que cada líder alcança, né? Aí eu iria falar dos return stroke, dos require leaders, porque eu acho que eu ia começar a me perder, porque eu comecei a colocar e eu falei, poxa, eu não estou conseguindo encaixar para poder ficar interessante a minha apresentação, né? Porque também eu não queria só trazer uma apresentação que eu não tenho domínio, né? Porque isso aqui eu consegui controlar, eu consegui comentar e falar bem. Eu estava meio perdido para poder comentar sobre os picos, né? Talvez numa próxima eu possa falar sobre isso, né? Mas, assim, esse artigo é completamente importante, porque ele traz uma análise muito interessante e muito abrangente sobre cada ponto, né? Então, nisso, até esse ponto, eu concluo a minha apresentação, né? Aqui eu trouxe as referências, né? O Curry, que eu sempre uso, né? O próprio artigo do campus, o Orwell, né? E aí, obrigado pela atenção e muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Gostei, gostei. Muito bem, Elias. Voltar aqui. Aí. Vamos lá, eu vou só fazer umas considerações aqui. Você quer que eu mantenha a tela compartilhada?
Pode parar, eu começo aqui. Tá. Se você quiser, também posso compartilhar aqui o artigo. Ele está aberto aqui para mim. Deixa eu mostrar uma coisa antes aqui. Vocês estão vendo a minha... Tá. Sim. Sim. Tá. Então, eu, uma vez, estudando essa questão se o líder acelera ou não, aqui esse paper aqui é mais antigo. Foi quando eu escrevemos sobre os líderes, né? Aqui a gente vê a velocidade de alguns líderes positivos. Na época só tinham 8 líderes. E aqui temos a altura, né? A altura vai diminuindo aqui, chegando a 0 aqui, tocou o sol, né? Aqui é a velocidade conforme a altura. Então, você vê que isso aqui é um zoom no que está aqui. Tá? Você vê que, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Esse é um paper antigo, acho que 2010, não tinha muitos casos, só tinham 8 casos. Todos eles aceleravam. E no negativo, o que a gente fez naquela época, antes do Leandro Campos fazer esse paper de 2014 que o Elias apresentou, nós só tínhamos analisado acima de 500 metros e a velocidade dos negativos abaixo de 500 metros, para ver se próximo ao solo os negativos aceleravam. E a gente percebe aqui que para a mesma escala de velocidade, a distribuição é mais ou menos igual. Você tem um pico em torno dessa região aqui, né? Ou seja, a gente já desconfiava que os negativos não aceleravam e aqui os positivos aceleravam. Aí surgiu essa possibilidade de pensar pela maneira de propagação do positivo e negativo, se a gente sabe que o positivo, ele na sua frente, ele tem simplesmente uma descarga coroa, enquanto que os negativos têm o space stem. Então você vai ter no positivo só aquele descarga coroa, e no negativo, então, o negativo a gente sabe que ele produz muita radiação, porque ele começa, toda vez que ele conecta no space system que está à sua frente, que é um líder bidirecional, ele avança. Então, às vezes me dá a impressão que o negativo funciona como se fosse uma bolinha numa caixa, numa rampa inclinada, e o positivo também, só que no negativo você tem uns preguinhos que faz com que ele começa, cada vez que ele bate num preguinho. Uma analogia bem tosca, mas me ajuda a tentar entender por que a velocidade do negativo não evolui, o bicho não acelera, porque ele está sempre começando e parando cada vez que ele encontra, que ele tem que criar um space system e conectar com ele. Então, essa é uma maneira simplista aí de comentar isso, né? Com licença, sabe, tem aquela hipótese que eu falei outro dia, eu não sei se já foi feita por outros, é que o campo próximo do solo ele é convergente, lá perto da nuvem ele é divergente. Então, dá a impressão que o campo é mais intenso aqui embaixo do que lá em cima, sabe? Faz sentido? Que não lembra do capacitor, que é como se fosse uma placa, e aqui um polo, poste, entendi. né? Entendi. Mas será que o líder enxerga o eletrodo de baixo, vamos dizer assim, como uma ponta e não como um plano? Enxerga, assim, se a gente considerar que ele sofre a influência do campo elétrico, né? E se o campo elétrico ele vai se tornando mais intenso pela ponta, ele tem que sofrer algum efeito por isso, né? E lá em cima, se o campo vai se divergindo, sim, porque a carga está bem espalhadona lá na nuvem, sim. né? É uma sugestão. É uma hipótese, sim. Agora, o que eu estou pensando contra essa hipótese é se é significativo. Vamos lá, deixa eu desenhar um pouquinho aqui. E o negativo também tinha que ter, apesar de ser escalonado, ele talvez devesse apresentar também esse efeito, né? Alguma coisa. Então, você tem um sol aqui e tem a nuvem aqui, certo? A nuvem aqui. Vocês estão vendo minha tela aí, né?
não sei se tu entendeu, mas o que o Claudio está dizendo aqui, que eu tenho uma ampla distribuição de cargas negativas, enquanto que aqui embaixo eu vou ter uma ponta. É isso, Claudio. Dá para ver aí? Sim, estou vendo. Então, É isso mesmo. que se isso for verdade, né? Então você teria uma... Opa, não, assim, peraí. Você teria umas linhas de campos que convergeriam para essa ponta aqui, certo? Uhum. Umas linhas de campo. Então, onde você tem mais linhas de campo, você tem um campo aqui maior do que aqui. Então, o campo aumentaria. Isso. Só que eu acho que essa convergência corre muito perto da ponta. Se eu tenho uma ponta aqui, essa convergência vai acontecer só aqui. Eu acho que na maioria das vezes você vai ter um campo que desce meio que uniforme aqui ao longo de toda a região e a convergência acontece, mas só aqui, bem perto da torre. Então, acho que até naquela aulinha que eu dei uma vez aí, e também eu li num livro aqui que eu tenho, que essa torre que você desenhou, ela consegue intensificar o campo até uma altura de 2 vezes a altura dela mesma, se eu não me engano. Pois é. E eu acho que as nossas observações, elas param bem antes. Nós não enxergamos essa região aqui com a câmera. A gente não consegue ter resolução suficiente para pegar a evolução da velocidade numa distância de 100 metros ou menos que isso, entendeu? Vai, não seria nem 100 metros. Poderia ser no Pico do Jaraguá, uns 100 metros para cima dela, né? Mas eu teria que dar um zoom aqui e olhar se aqui, por conta da convergência das linhas, houve uma aceleração. Eu acho difícil fazer isso. A menos que seja uma torre bem alta. Ou seja, é um efeito muito localizado, né? Eu acho que é um efeito muito localizado. Se for uma torre de 500 metros, aí o efeito se dá até uns 1000 metros mesmo. Aí a gente poderia, com uma câmera de alta velocidade rápida, olhar se nessa região aqui, ó, de 1000 metros, por exemplo, teria uma aceleração por conta da convergência das linhas. Uhum. Interessante. Eu gosto dessas discussões, porque a gente vai pensando e discutindo. Tá, que mais? Paola? Tá, gente, estão aí, né? Sim, tô aqui. Tá, Ivan? Alguma pergunta? Deu para entender? Sim, tudo certo. Tudo certo? Só um comentário. Não tem, então, desde esse artigo que você mostrou aí do Leandro, né? Leandro, não tem artigos mais depois disso que fazem o mesmo tipo de análise, mas a partir de imagens 3D? Porque uma daquelas hipóteses lá que você mostrou, eram duas, né? Uma que seria alguma coisa acontecendo no canal que provocasse a aceleração ou desaceleração, e a outra hipótese é que houvesse um erro em função de a medição ser 2D e não 3D, não é isso? Então, será que, assim, a segunda hipótese é fácil de confirmar ou derrubar, né? Só sair a campo e começar a medir em 3D. Não sei se tem dados em 3D suficiente para isso. Você já viu, Ivan? Você que está pesquisando. Muito pouco. Eu acho que praticamente ninguém está fazendo em 3D hoje, que eu saiba, ninguém está fazendo em 3D. Complica consideravelmente, mas eu acho tão necessário, né? Porque quando a gente olha a nossa experiência visual mesmo do raio, né? É um negócio tão variável ali a trajetória dele que você fala, bom, ela deve estar acontecendo em todas as direções. Então, realmente, a 3D pode
Acho que eu cheguei a comentar também, quando a gente estava trabalhando lá no P1, P2, se não seria possível, em função de comparações entre medições 2D e 3D, criar uma espécie de alguns fatores aí de correção, embora meio não muito científicos, né? Meio coisa de engenharia, mas podia ajudar. Seria de umas câmeras, duas câmeras de alta. Por que é complicado 3D? Não, na verdade você precisaria de câmeras instaladas e o raio cair próxima das duas, mas assim. Então, pode ser até uma câmera fotográfica, mas de alta velocidade, mas o raio tem que cair equidistante das duas e num ângulo tal que dê para, sei lá, pelo menos um ângulo de pelo menos maior que 15, 20 graus para você começar a fazer uma reconstrução e calcular a velocidade. Tem uns 4, 5 casos feitos. Nós mesmos acho que fizemos 2 ou 3 só. Esse paper do Campos, ele é de todos que eu tenho, de acho que uns 50 papers, ele está entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é o sétimo mais citado. Tá? Ele é o sétimo mais citado. Ele tem 85 já citações e eu acho que nenhuma desses trabalhos que citam ele exatamente. Tem aqui, por exemplo, tem um que cita, faz uma caracterização em 3 dimensões de upward leader em 6 raios. Tá vendo? 6 raios o cara conseguiu fazer tridimensional. Você está mostrando alguma coisa na tela ou não? Não, posso mostrar. Tá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não, é que você fala, olha aí. Você falou, olha aí, eu falei, será que ele está mostrando? Falando sem mostrar, né? Deixa eu mostrar. Pronto. Aqui, por exemplo, nesse site aqui, Google Acadêmicos, vocês estão vendo aqui, vocês estão enxergando meu nome no topo aqui? E os papers? Sim. Tá. Então, o mais citado, esse com 171, é o que a Paula tá lendo aí, Negative Cloud to Ground Properties. É um paper, que foi o primeiro paper que eu fiz com câmera rápida, 2006, tá? Então, ele tem 171 citações. Claro que o Google pega qualquer citação, né? Pode você pegar não só de paper em revista, mas paper em congresso. E depois vem o análogo que eu fiz para os positivos. Então, eu peguei a câmera rápida e fiz a descrição dos negativos, depois peguei a câmera rápida e fiz a descrição dos positivos. O positivo demorou mais para sair, esse paper, porque tinham poucos casos, né? Aí o Ballarotti fez um paper aqui, também com câmera rápida, que saiu um pouco antes do primeiro que eu fiz, porque ele só analisou uma partezinha dele quando tinha múltipla conexão, também está bem citado. E aí vem esse aqui é líderes e esse aqui é raios positivos. Esse é o análogo ao negativo. Aí você tem a relação entre os pico de corrente e corrente contínua. Você tem o paper do Zanella de novo aqui com M componentes de raio negativo. E depois vem esse paper que a gente analisou hoje, que é a estatística da... Se eu clicar aqui, quem citou esse paper de 2014 que nós vimos hoje, aparece, então, quem citou ele. Então, aparece aqui as simetrias e tal. Aí você vê aqui, ó, aqui tem um que fez análise de 3D, de líder, mas ascendente, e só 6 casos. Por que é difícil? Porque, bom, por isso, porque o raio às vezes cai perto de uma, não cai perto de outra. Aqui, como você tem uma torre, é mais fácil você posicionar 2 câmeras em diferentes posições de uma câmera, sabendo que de lá vai sair um ascendente.